Boa tarde, galera. A gente está aqui no History Channel e a gente vai falar um pouco sobre a restauração na Europa e as revoluções liberais. Então, primeiro a gente vai, só para vocês se situarem no assunto, como a gente já sabe, Napoleão, na era napoleônica, ele dominou a maioria dos territórios na Europa, né? Só que ele acabou sendo derrotado. E essa derrota gerou, uma disputa entre dois modelos de sociedade, um que exigia a volta do antigo regime e um que exigia revoluções liberais e também hierarquias sociais que se baseassem no mérito individual e não na condição de nascimento. O primeiro grupo que eu falei, ou seja, os que defendiam a volta do antigo regime, eles lideraram num período chamado Restauração, onde as monarquias destituídas por Napoleão, elas voltaram ao trono. E essa restauração ela ocorreu principalmente por conta da pressão da Santa Aliança. Também foi estabelecido um novo mapa político que fez a França recuar às fronteiras anteriores às guerras revolucionárias. Então, Paula, será que você podia contar um pouco mais pra gente de como foi esse período tão conturbado na Europa? Então, como já vimos, os anos situados entre o Congresso de Viena e 1830 foram marcados pelo predomínio de uma restauração conservadora. Mais tarde, iniciou-se uma nova fase, caracterizada por sucessivas ondas revolucionárias. Essas ondas revolucionárias ficaram conhecidas como movimentos revolucionários de 1830 e teve como centro principalmente a Itália, Península Ibérica e Grécia. E as revoluções tiveram um caráter principalmente nacionalista, com o objetivo de promover e criar um Estado nacional para o país. Mas a população na época, a sociedade europeia ainda não estava muito acostumada com esse sentimento de comunidade nacional, sabe? De compartilhar, de ter uma língua, uma cultura em comum. Então esse sentimento era meio que novo para eles. Mas como assim, Paula? Será que você podia explicar melhor essa parte das culturas comuns e de novos sentimentos e tudo mais? Então, é que eles não estavam acostumados com isso porque eles não estavam acostumados com um Estado centralizado, um território definido, sabe? E mesmo depois, com a criação desses Estados nacionais, muitos europeus continuaram se identificando mais com a comunidade em que viviam do que com o próprio país sendo governado por um rei. Então, galera, nós tivemos um pequeno problema e devido às questões climáticas a gente mudou de cenário, como vocês podem ver. E agora eu vou entrevistar a Mariana para acrescentar um pouco mais ao que a última entrevistada falou sobre as revoluções liberais. Então, na Grécia, as ideias liberais e nacionalistas inspiraram a luta pela independência do domínio otomano e eram contra as dinastias francesas e contra a denominação áustria. Foi a Revolução de 1830 até 1848, pela capacidade de propagação e pelos seus resultados. Isso caracterizou o século XIX, um dos mais revolucionários da Europa. Isso começou na França, após o rei Carlos X ter instituído as Ordenações de Julho, que acabavam com a liberdade de imprensa, dissolviam a Câmara dos Deputados e modificavam a lei eleitoral. Com tudo isso, como os franceses reagiram? Revoltados com essas medidas, os franceses organizavam vários protestos nas ruas e também erguiam barricadas pelas ruas de Paris. Algumas curiosidades e alguns fatos só para acrescentar foi que Carlos X abdicou e o movimento continuou por vários outros lugares. E nem sempre as insurreições eram vitoriosas, porém aconteceram muitas mudanças. Outra visita do nosso programa e ela vai falar um pouco sobre o que foi a Primavera dos Povos. Foi um movimento revolucionário que reuniu os liberais da burguesia, os ideais nacionalistas e as reivindicações dos trabalhadores. Então, esse movimento prejudicou muito a camada dos pobres, porque foi uma crise econômica que teve na Europa, que atingiu todas as camadas, mas principalmente a camada dos escravos dos pobres. E essa crise aconteceu em 1846 até 1850. Começou essa revolução? Então, essa revolução teve início em 1848 e começou na França, unindo várias regiões, como Alemanha e Itália. E isso se caracterizava pela tentativa de reunir as unidades políticas, monarquia ou república, e formar um Estado Nacional unificado. A combinação das ideias liberais com o nacionalismo e as questões sociais. Então, teve grandes inovações de lutas nesse período, também houve várias revoltas de todos os grupos sociais por causa da política conservadora de restauração. Outro visitante do nosso programa, e a gente gostaria de saber o que foi o romantismo e a revolução e pelo que ela foi Um movimento sociocultural que atravessou os últimos anos do século XVIII. Ele foi influenciado pela Revolução Francesa e pela expansão napoleônica. E qual era o objetivo dessa revolução e o que eles defendiam? Bom,
o objetivo dessa revolução era a arte livre e eles defendiam a supremacia da instituição e do sentimento sobre a razão. O que isso simbolizava para eles? Bom, os românticos valorizavam muito a época medieval, então isso simbolizava o retorno à natureza, à religiosidade e às origens das nações. E esse foi o nosso programa sobre revoluções na Europa e a restauração. E espero vocês amanhã às 19 horas com outro tema super legal.